Boa tarde a todos, obrigado, Esper. Eu achei engraçado quando o Esper sugeriu esse título, e eu fico pensando hoje, está parecendo aqueles títulos de filme mexicano, né? Ou aquele Western Spaghetti, Quando os Vírus Se Encontram, mas, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas co-infecções virais que acontecem no paciente com HIV. Algumas nós sabemos alguma coisa, muitas não sabemos quase nada, algumas a gente sabe um pouquinho mais, e eu vou revisar algumas coisas que nós sabemos, levantar algumas que não sabemos e nos deter em alguma coisa da nossa experiência pessoal nesse tocante. Bem, uma pergunta que se impõe de cara: por que tantas co-infecções virais no HIV? A resposta é prosaica e bastante óbvia. A gente, na maioria das vezes, tem co-infecção porque os vírus compartilham as vias de transmissão. E algumas vias especiais, como a via por transmissão por via parenteral, por exemplo, leva boa parte desses agentes para o mesmo indivíduo, muitas vezes simultaneamente. Um dos problemas que nós encontramos ao estudar essas co-infecções é que nem sempre nós sabemos quem chegou primeiro. E se chegaram juntos, ou o tempo que levou entre uma infecção e outra, isso pode atrapalhar um pouco a interpretação dos dados. Mas, basicamente, a maioria desses agentes pode ser transmitida por via sexual com eficiência, por via vertical, por via parenteral, e, na verdade, isso explica porque eles frequentemente são encontrados no mesmo indivíduo. E, principalmente, porque algumas dessas infecções, principalmente aquelas que têm a via de transmissão parenteral como preferencial, são mais frequentes nessa população. Quando nós temos uma co-infecção por um vírus, nós temos alguns cenários possíveis. Primeiro, o HIV acelera o vírus co-infectante. Esse, por outro lado, pode ter uma ação recíproca sobre o HIV, ou, eventualmente, esses dois patógenos podem coexistir pacificamente sem que um afete a história natural da infecção pelo outro. Na maioria das vezes, você vai ter algum tipo de interação. Nem sempre essa interação é tão perceptível clinicamente, mas, em boa parte das vezes, nós podemos observar mudanças na história natural como consequência desse fato. Então, comecemos pelo vírus da hepatite B. Na verdade, as evidências mostram que você vai ter, primeiro, chance maior de cronificação. Segundo, você vai ter uma evolução mais rápida, embora, quando a gente vai ver, a prevalência vai variar muito, porque o vírus, apesar de cosmopolita, ele tem o vírus B, da hepatite B, ele vai ter uma distribuição bastante variável de local para local. No Brasil, você tem locais com prevalências próximas de zero, e tem regiões, como alguns locais da região amazônica, onde você tem 30% de infecção. Então, obviamente, num local como esse, a co-infecção vai ser muito mais frequente, mais prevalente, enquanto que em outros ela pode ser mais rara. A transmissão dos dois pode ser por vias bastante semelhantes. E, como eu disse, esses pacientes evoluem mais rapidamente do ponto de vista de doença hepática, e você tem um risco maior, uma vez que nós, pacientes com HIV, hoje vivem mais tempo, nós podemos observar também o desenvolvimento de tumores, por exemplo, relacionados a essas infecções virais. Esse é um trabalho que a gente está submetendo para publicação agora, feito lá por um estudante de mestrado, onde, na verdade, mostra claramente, sumariza isso que eu acabei de dizer para vocês, ou seja, como essa prevalência vai variar em populações diferentes, e não é que um desses vírus atraia o outro com mais facilidade. Como eu disse, trata-se de uma questão de maior facilidade de transmissão por vias utilizadas simultaneamente por esses agentes. Então, quando nós pegamos o grupo HIV, nós pegamos 200 pacientes aqui, e a gente vai ver que a prevalência da GHBS foi bastante baixa, isso em Salvador. No HTLV, ela é 5 vezes maior do que no grupo do HIV. E quando a gente vai ver o grupo que é co-infectado, ela é 40 vezes maior. Então, na realidade, isso mostra claramente que, por exemplo, o paciente co-infectado tem muito mais chance do que a população com HIV, que já é uma população de risco de albergar o vírus B e ser uma infecção crônica persistente. Quando nós olhamos o anti-HBC, o quadro é um pouquinho diferente, mas, novamente, embora seja semelhante entre HIV e HTLV, nós temos, e aqui eu lembraria que anti-HBC, por exemplo, é um marcador de infecção passada, e você tem, novamente, um indicador muito maior para a co-infecção por ambos os vírus. Portanto, marcadores gerais da hepatite B, você vai ver, no grupo HIV nós encontramos, somando isso aqui, 22%, 19%, muito semelhante na monoinfecção, mas salta para 66% quando os dois vírus estão juntos. E, novamente, eu digo, isso aí não se trata de nenhuma atração fatal entre os vírus. Significa apenas que eles compartilham vias semelhantes de transmissão
E, nesse caso da hepatite B, a via parenteral é predominante. E, portanto, uma seringa que leva um vírus leva outra com a mesma facilidade, sem nenhuma dificuldade. Hepatite C, o quadro também é diferente. E aqui a gente vê que cresce no HTLV 4,2, e eu lembro que isso aqui já é suficientemente maior do que na população geral de Salvador, que é em torno de 2%, vai para 13% no grupo do HIV e sobe para 34% no grupo infectado. Então, mostrando que quando os vírus se juntam, geralmente eles levam alguns amigos juntos para fazerem a farra no mesmo local. E esse local é o mesmo hospedeiro aqui. E mais ainda, para complicar um pouco o quadro, hepatites B e C. A gente sai de 1,4% no paciente HTLV positivo, subimos para quase 6% no paciente com HIV e vamos para 24% no co-infectado por esses dois retrovírus. Então, isso tem relevância clínica, eu acho que isso tem relevância epidemiológica e provavelmente pode impactar uni- ou bilateralmente as infecções por esses agentes. Então, na realidade, a gente voltando agora para o HCV especificamente, nós temos claramente, e isso é muito bem definido, que o HIV acelera o curso da infecção por HCV, você tem muito mais cirrose, uma progressão para fibrose muito mais rápida, carcinoma hepatocelular, insuficiência hepática, surgindo muito mais facilmente nesses pacientes. E o HCV para o HIV aparentemente não altera muito. Mas tem um dado, por exemplo, que fala contra. Eu vi que cheguei no final aqui da discussão, o Esper falando sobre resposta imune e tudo mais, e a gente sabe claramente que o paciente com infectado tem uma resposta de CD4 subótima comparado com o paciente monoinfectado. Então, HCV, pelo menos, parece que, nesse aspecto, impacta negativamente a imunidade desses pacientes e o ganho de CD4 num paciente co-infectado é menor do que naquele paciente, mesmo que ele inicie terapia antirretroviral com sucesso. Então, significa que há uma modulação imune que fica clara nesse slide aí que vocês estão vendo. Bem, então, nós temos com o HCV sumarizando a maior chance de cronicidade da infecção, aceleração da doença hepática. O HCV é mais difícil de tratar nesse paciente do que na população geral, principalmente se for genótipo 1. Você tem um impacto negativo sobre a restauração imune desses pacientes, mesmo quando submetidos à terapia antirretroviral, e você vai ter, como consequência final, uma maior mortalidade nessa população por cirrose hepática. Um outro velho conhecido aí desde os primórdios da AIDS, e esse aí a gente já via antes como causador de infecção oportunista. Então, na verdade, o HIV, ele não acelerava o CMV, mas ele reativava uma infecção que estava latente. Como todos sabemos, os herpes vírus, de modo geral, caracterizam-se por latente de vida inteira, a latência. E esse paciente infectado, quando as defesas caíam, faria coriorretinite, infecções respiratórias, intestinais, sistema nervoso central. Mas o citomegalovírus, mais recentemente, aparentemente, também ganhou um potencial de impacto negativo no HIV, a história natural da infecção, principalmente quando nós começamos a avaliar a questão da ativação imune como um fator determinante no processo de inflamação crônica persistente na população com HIV. Nós sabemos que, na realidade, o citomegalovírus, ele é um dos mais potentes promotores de ativação imune persistente. E no paciente com HCV ou com HIV e citomegalovírus, você vai ter, assim como na população geral, uma ativação muito maior, tanto de células CD4 positivas como CD8, memória e efetora, mas eles vão estar persistentemente ativados. E hoje, uma das questões que se trata, quando se pensa em falar sobre como manejar a ativação imune persistente, tem se aventado a possibilidade de tratar uma infecção crônica por citomegalovírus como uma das maneiras de se tentar bloquear esse processo de ativação que leva, em última análise, ou levaria, isso não está muito claro ainda, a exaustão imune e, eventualmente, ao envelhecimento acelerado da população com HIV. Então, o citomegalovírus também é um vírus que é reativado pela imunossupressão provocada pela AIDS, mas, ao mesmo tempo, aparentemente pode ter um impacto deletério negativo sobre a evolução natural dos pacientes com HIV, mesmo aqueles sob tratamento antirretroviral. Bem, e, finalmente, uma área que é mais a minha área de concentração, que é o HTLV. Nós sabemos claramente, e isso todos os estudos aparentemente apontam para um efeito negativo do HIV sobre o HTLV, no sentido de desencadeamento de doença neurológica. Nós não vimos ainda nenhum impacto, pelo menos que eu conheça de literatura, sobre
desenvolvimento de leucemias de células C do adulto, que é outra doença bem clara do HTLV. Mas, aparentemente, o co-infectado tem mais doença neurológica para paresia espástica do que o monoinfectado. E, por outro lado, uma controvérsia que nós vamos detalhar mais adiante sobre qual seria o impacto recíproco. O que o HTLV faz quando ele co-infecta o paciente com HIV? Bem, vocês sabem que os dois são retrovírus humanos, gêneros diferentes, mas são retrovírus, portanto, têm algumas características comuns. E, na verdade, a própria estrutura deles, morfológica, é bastante semelhante. Ambos são RNAs, como todo retrovírus, ambos têm um processo de replicação celular, um ciclo celular muito parecido, mas algumas diferenças surgem quando você vai falar dos dois. Por exemplo, o HTLV-1/2, você tem um processo que caracteriza, na infecção inicial, por replicação viral ativa, e que depois isso amaina. Esse paciente não tem replicação viral, de modo que raramente nós conseguimos detectar RNA de HTLV na circulação. Ele se integra ao genoma celular e se replica por clonalidade. Quando a célula se divide, o vírus se divide junto. Pode haver picos de replicação viral no curso da evolução dele, mas isso não é o comum. Ele vai ter uma atividade principalmente imunoestimulante, linfócito proliferativa. Na realidade, o HTLV estimula a produção de L2, estimula a produção ou a expressão de receptores de L2, estimula a proliferação linfocitária. Não tem alceite citopático, já que ele não se replica ativamente. Divide com HIV o tropismo por células T, embora o HTLV-1 tenha um tropismo basicamente por CD4, o HTLV-2 por CD8, e se explica algumas diferenças entre eles, e apenas uma minoria dos infectados vai desenvolver as formas clássicas de doença, como eu disse, leucemia de células T, paraparesia espástica, ou, eventualmente, uveíte e dermatite infecciosa. O HIV nós conhecemos de sobra, replica-se ativamente, efeito intensamente citopático, depressão linfocitária, também é trópico por CD4, e a totalidade vai desenvolver doença mais cedo ou mais tarde. Algumas diferenças biológicas. O HIV-1 é um vírus recente. O HTLV-1 é um ancião comparado com o HIV, muito mais tempo de estrada. A infecciosidade, os dois estão nos extremos opostos. O HTLV tem infecciosidade muito mais baixa e uma mutagenicidade também muito baixa. Além disso, ele praticamente não sofre recombinação genética, ao contrário do que a gente observa para o HIV. Você tem baixa replicação, como eu citei antes, baixa incidência de doenças, não são infectados, e uma tendência para imortalizar a célula infectada. O HIV destrói a célula, você tem um alto índice de apoptose, o HTLV inibe o mecanismo de apoptose e muitas vezes está por trás do desenvolvimento da leucemia de célula C do adulto. E os dois têm comportamentos opostos quanto à produção de interleucina 2, principalmente. Existe uma controvérsia muito grande, mas eu acho que essa controvérsia está afunilando para um consenso sobre o papel da infecção pelo HTLV-1. O HTLV-2 é muito mais simples. A maioria dos estudos disponíveis apontam para um efeito neutro ou, eventualmente, mesmo a proteção do HTLV sobre o HIV. Ou seja, o HTLV não interfere em nada ou até ajuda o indivíduo a não adoecer, não progredir para a doença. O 2. E, como eu disse, uma diferença fundamental é que o 2 infecta basicamente CD8, enquanto que o HTLV-1 vai infectar principalmente CD4. Tem o 3 e o 4, mas isso é recente, a gente não sabe quase nada sobre eles ainda. Vamos ver as evidências sobre o papel protetor do HTLV-2. As evidências disponíveis não apontam para qualquer interação negativa. Uma coisa que é comum a qualquer infecção por HTLV. Há um incremento que parece ser artificial da contagem de células CD4. O que significa? Os pacientes co-infectados podem apresentar um CD4 alto e adoecer clinicamente. Eu publiquei recentemente 2 casos, um paciente com candidíase esofágica com 600 de CD4 e um outro com pneumocistose com 800 de CD4. Eles eram co-infectados por HTLV. Então, na realidade, isso faz a gente perder um pouco o parâmetro de depressão imune nesses pacientes, porque o HTLV maquia um pouco essa situação e dificulta a interpretação desse dado. A outra coisa, apesar disso, é que, aparentemente, a co-infecção faz com que esses indivíduos, mesmo com HTLV-2, tenham um aumento da incidência de doença neurológica. Eles são mais propensos a fazer paraparesia do que o monoinfectado. Bem, e aqui uma listagem, uma revisão que a gente fez há 2 anos atrás, sobre os principais estudos com HTLV-2. E vocês veem que tem estudos longitudinais, só de laboratório,
relato de caso, tropismo laboratorial, outros longitudinais, transversais, casos controles. Todos esses estudos mostram o quê? Nenhum efeito detectável, perceptível sobre a evolução do HIV. Ou evidências esparsas em alguns deles de que o HTLV2 pode ter um efeito benéfico, protegendo contra a progressão da doença. Então, aparentemente, não há uma discussão muito grande sobre isso, e a maioria dos pesquisadores aceita hoje que esse vírus ou é indiferente ou até ajuda em relação quando ele infecta o mesmo paciente com HIV. Já no HTLV1, a questão é um pouquinho mais complicada. E aí nós temos, primeiro, essa elevação de CD4, que bagunça um pouco as coisas. Segundo, também, novamente, o maior risco de doença neurológica, assim como foi observado para o HTLV2. Nós temos um estudo que mostrou cabalmente que, na realidade, sarna norueguesa, em nosso meio, pelo menos, era 100% associado a HTLV, e em 85% dos casos, esses pacientes eram co-infectados. Não por coincidência, os 21 casos que nós estudamos eram usuários de droga intravenosa, ou seja, adquiriram os dois vírus pela mesma via e provavelmente em tempos muito próximos. E 100% dos pacientes com sarna norueguesa tinha HTLV, 85% com infecção. Isso mostrou claramente uma relação de causa e efeito entre esses dois eventos. Essa outra revisão do caso Solial, algum tempo mais atrás, mostrava basicamente que a gente tinha algumas dúvidas principais. Por exemplo, a questão da resposta imune. E não há uma controvérsia e poucos dados disponíveis na literatura sobre o que acontece. Nós fizemos um experimento não publicado há alguns anos atrás com antígeno, tipo um carimbinho que a MRE tinha, com 7 antígenos e um controle negativo. Era proteus, streptococcus, sarampo, cachumba, tétano, cândida, e a gente fazia isso e avaliava os pacientes. E eu esperava encontrar alguma dificuldade, alguma diferença entre os grupos, porque no Japão, pacientes infectados por HTLV1 tinham reatividade baixa a PPD, por exemplo, comparada à população geral. Eu imaginei que pudesse haver uma diminuição dessa reação de hipersensibilidade retardada. Em nosso meio, quando você ajustava pelo CD4, não tinha absolutamente nenhuma diferença. Então, na realidade, aparentemente, para 7 antígenos diferentes, não havia uma diferença de resposta imune numa população aqui no Brasil. Bem, questão da produção de citocinas. Nós sabemos que o HTLV, a infecção pelo HTLV1 isoladamente, ela pode ter um comportamento em termos de produção de citocina extremamente variável. Uma boa parte dos pacientes, principalmente os assintomáticos, não apresenta alterações significativas. Tem um grupo chamado de respondedores altos que fazem níveis elevadíssimos de gama-interferon e de interleucina 2. O grupo de Edgar Carvalho, na Bahia, mostrou isso com muita clareza. E são níveis assustadoramente altos. E, na realidade, esses níveis estão mais ligados aos pacientes que desenvolvem doença neurológica. A gente havia testado um pouco tempo atrás também a questão de resposta imunicelular e, aparentemente, você tinha uma redução de células de memória central, em geral, e um aumento da de memória efetora. Mas fizemos, ano passado, um experimento para avaliar como células desses pacientes, em cultura, produziam espontaneamente citocinas. Isso foi publicado agora, a edição eletrônica, ano passado, está saindo agora no AIDS Research. E, na verdade, a gente vê aqui claramente esse impacto. O que a gente vê é que, num paciente com HIV, níveis de interleucina 2 e gama-interferon são muito mais baixos do que controles, por exemplo, ou do paciente com HTLV. O que surpreendeu nesse caso é que os pacientes co-infectados tinham um comportamento de produção muito mais elevado, inclusive do que os infectados apenas pelo HTLV1, em relação a IL-2 e em relação a gama-interferon. E L4, a gente vê que, na realidade, foi mais ou menos semelhante entre os dois grupos, bem mais aumentado do que o monoinfectado e um pouco mais aumentado do que os controles, e não havia diferença palpável, perceptível para IL-6 e L10, os dois estavam aumentados também em relação a controles. Então, eu digo, bom, eu estou pensando numa co-infecção que, teoricamente, pioraria HIV pelos dados anteriores que eu dispunha. Essa era a minha teoria inicial quando eu comecei a estudar isso. E, no entanto, a gente vê um impacto clínico, mas quando vai olhar em laboratório, tem um perfil de produção de citocinas que se assemelha a um paciente com resposta imune exacerbada, contrariando o que a gente vê no HTLV isoladamente, inclusive, mais do que o HTLV isolado, e muito mais do que no paciente com HIV. É uma coisa que é um quebra-cabeça, não dá para a gente interpretar muito isso, qual o impacto em termos de patogenia. Outra coisa que parece clara, nós dissemos que o HTLV é muito parecido com o HIV. As enzimas de replicação também são. A transcriptase reversa dele, a integrase, por exemplo,
são sensíveis a drogas que atuam na transcriptase do HIV e na integrase do HIV, o raltegravir, por exemplo, em laboratório é ativo contra HTLV. Entretanto, para que esses antivirais atuem, o vírus precisa estar em replicação. E como a HTLV raramente tem esses picos de replicação, o que acontece? Nós não podemos usar essa alternativa terapêutica e os estudos disponíveis na literatura mostraram que antivirais, embora funcionem bem em laboratório, não funcionam em redução de carga proviral, em redução de evolução de doença neurológica, porque provavelmente ele não está conseguindo atingir o vírus que está se replicando por clonalidade. Então, e como o mecanismo é bystander, mais um efeito colateral dessa exacerbação imune, na doença neurológica, por exemplo, então você não afetaria nem a evolução clínica e nem a replicação viral, porque ela não depende desses mecanismos. Bem, e os pontos mais controversos dizem respeito a justamente qual o impacto que o HTLV tem sobre HIV. E, na verdade, esse é um estudo que a gente publicou 10 anos atrás, onde, analisando um grupo razoável de pacientes, foi um estudo caso-controle com 132 pacientes, a gente viu que 30 co-infectados, eles progrediam de modo semelhante num período curto de tempo, 18 meses, o que não é grande coisa. A gente confirmou que eles tinham maior CD4 do que a população geral, maior frequência de estrongiloidíase, que é uma coisa que a gente encontra em HTLV, principalmente em monoinfecção, e no caso do co-infectado era maior ainda. E um dado que era interessante, a gente já suspeitava desde os primeiros trabalhos, que mostrava essa alteração em CD4, mas que não havia sido comprovado ainda. Se eu tenho um CD4 anormalmente elevado, eu vou tender a retardar a introdução de terapia antirretroviral nessa população. E foi o que nós observamos. Os pacientes co-infectados, a chance deles receberem terapia antirretroviral, comparados com pacientes na mesma caracterização clínica, monoinfectados, era de aproximadamente 23%. Ou seja, de cada 5 pacientes co-infectados, 1 vai receber terapia, enquanto dos 5 monoinfectados só pelo HIV, todos provavelmente vão receber terapia. Por quê? Falseamento de CD4, elevação artificial. Isso poderia ser uma explicação para esse dado que nós encontramos, que pacientes co-infectados morrem muito mais rapidamente do que pacientes monoinfectados. Então, a sobrevida, aparentemente, é afetada de modo negativo pelo HTLV. Se isso é uma consequência direta, patogênica do vírus, ou se é uma consequência de um efeito colateral como esse daqui, nós ainda não sabemos. Mas eu ainda acho que tem muita coisa para ser descrita nisso aí, porque os dados são extremamente soltos e inconclusivos. Esse trabalho, por exemplo, de uma corte americana de New Orleans, o Mark Bake, publicou em 2004, onde ele achou algumas coisas que confirmavam os dados gerais. Maior prevalência em mulheres, maior contágio de CD4, menor risco de progressão para AIDS no HTLV2, maior tendência de neuropatia periférica, mas ele achou que não havia nenhum impacto negativo. Esse trabalho, eu até mandei uma carta com algumas críticas que ele respondeu, mas de modo não muito convincente, porque, na verdade, eles não acompanharam os pacientes. Eles pegavam um resumo do caso, jogado no banco de dados e analisaram isso. Então, eles não sabiam, de fato, o que tinha acontecido, e nem isso era controlado também pelo uso de antirretroviral, que poderia ter modificado esse quadro e funcionado como confundidor. Mas a gente reviu recentemente a coorte que nós temos acompanhado lá em Salvador, 70 casos diagnosticados mais recentemente, e o que nós observamos? Os primeiros trabalhos que eu publiquei há quase 15 anos atrás mostravam uma prevalência de 16, em um grupo específico, até 22% de co-infecção. E agora a gente está achando em torno de 8%, 9%. Um dos fatores prováveis, foram implantados programas de redução de danos para usuários de droga. Então, tem menos pacientes infectados por essa via e, portanto, a co-infecção é menos frequente nessa população. Um dado instigante que nós encontramos, aparentemente a via de transmissão do vírus, dos dois vírus, ou pelo menos a via provável de transmissão, influenciava o desfecho clínico. Então, dentre os pacientes com doença que eu encontrei, tuberculose e doença neurológica, todos eram usuários de drogas. Os pacientes infectados por via sexual ou por via vertical não apresentavam essa doença, não apresentavam manifestações clínicas. Isso também pode ser um efeito de confusão, porque a gente está tentando revisar todos esses casos. E, na verdade, é uma interrogação a mais que sai, porque, se isso é verdade, esse impacto na sobrevida pode ser bastante diferente, a depender da população que eu vou observar. E o que acontece quando você joga mais vírus nesse balaio aí? O que é que, misturando tudo, o que é que sai? HCV, por exemplo. A gente avaliou agora aqui numa coorte 102 pacientes co-infectados com HIV e HCV, dos quais quase 40 tinham tripla infecção.
Associação clara com o uso de drogas. Isso aí é uma associação extremamente forte, provavelmente é via de transmissão dos três. E um dado interessante, os duplo infectados, só HIV com HCV, tinham mais evidência de alteração de transaminases do que o grupo triplamente infectado. E a fibrose varia com CD4, mas tende a ser menor nos pacientes com tripla infecção. Não sei se vão dar para ler isso aqui no final, aí principalmente, mas basicamente chama atenção aqui, o que é significante nessa primeira tabela. A tripla infecção é extremamente associada com o uso de drogas intravenosas, e isso é o principal fator de risco. Por outro lado, a gente vê aqui na realidade que enzimas hepáticas também são mais aumentadas nos pacientes duplamente infectados do que nos triplamente infectados. Bom, eu esperaria, se eu tenho 3 vírus complicados, um piorando o outro, se eu boto os 3 juntos, teoricamente eu deveria estar piorando a situação do paciente. Aparentemente, não. E o que a gente viu ainda, quando você vai avaliar o nível de fibrose hepática, de modo geral, uma relação inversa entre nível de fibrose hepática e contagem de CD4. Quanto maior o CD4, menor a fibrose e vice-versa. E quando não deu significante, mas foi marginalmente significativo, e se o N fosse maior, eu tenho certeza que daria significante, quando você estratifica para os pacientes com menos ou mais CD4, 200 CD4, você aparentemente tem uma proteção nos triplamente infectados que tem menor grau de fibrose hepática do que aqueles duplamente infectados. Bom, moral da história, será que HTLV é um fator de proteção nisso aí? Aí me veio à mente um artigo que eu vi há 2 anos atrás no Journal of Infectious Disease. No Japão, eles observando pacientes com uma área de alta prevalência para HTLV, eles encontraram que pacientes infectados pelo HTLV tinham menor incidência de câncer gástrico. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Basicamente, altos níveis de citocina, principalmente de gama-interferon, produzida por esses pacientes, inibiu o crescimento da Helicobacter pylori no estômago e diminuía a chance de câncer gástrico. Então, de repente, aquela imunomodulação começa a fazer sentido e você pode ter um impacto negativo, ou melhor, um impacto positivo na evolução desses pacientes triplamente infectados. Um outro dado intrigante, nesse protocolo a gente não avaliou especificamente isso, mas estendendo essa coorte, isso aqui é uma estudante americana que ficou lá revisando esses dados com a gente, é uma parte da tese dela, e deve sair esse ano essa publicação. Nós conseguimos mostrar claramente, com um número um pouco mais ampliado, que pacientes triplamente infectados se livram mais fácil do HCV. Ou seja, quando o HCV chega num paciente com dupla infecção, ele vai embora mais rápido, espontaneamente, sem necessidade de terapia. Então, na verdade, aparentemente, você tem um nível de proteção propiciado pelo HTLV, e isso, na minha cabeça, faz sentido quando eu penso em TH1, por exemplo, um shift para TH1 na infecção por HIV, a gente tem um predomínio TH2, e essa imunomodulação do HTLV pode estar levando ao benefício indireto quando se trata da infecção pelo HCV, que é claramente uma infecção que depende de produção de gama-interferon, principalmente. Bem, a gente vê HTLV e co-infecção é muito mais prevalente em mulheres. Todos os estudos dizem isso. Essas mulheres estão em idade fértil, geralmente engravidam e parem. E a gente não tinha nenhum trabalho sobre infecção em criança. E o ano passado a gente avaliou os dados que nós dispomos lá, 38 crianças co-infectadas por via vertical, o que dava uma prevalência em torno de 18%. Um dado assustador, que ainda está para ser confirmado, eu estou refinando esses dados ainda aí, porque tem muita variável que você tem que buscar no prontuário, mas que aparentemente 2/3 das crianças apresentavam infecção ou recebiam o vírus da mãe, um do vírus pelo menos, e 38% os 2 vírus. Então, isso é mais alto do que qualquer taxa de infecção isolada, de transmissão mãe-filho, de HIV, de HCV, de HTLV, de qualquer coisa. Será que os 2 vírus juntos aceleram a chance de transmissão, aumentam a chance de transmissão? É uma coisa para a gente ver. E o que nós observamos, dados muito semelhantes observados em adultos. Crianças co-infectadas têm um CD4 anormalmente alto também. Segundo, isso aqui a gente tentou buscar em São Paulo também, 250 crianças aqui, nenhuma era co-infectada, pela baixa taxa de prevalência que tem na população geral de São Paulo. A gente foi ver a sobrevida. E vocês podem olhar, isso aqui é aquele quadro que eu mostrei há pouco, Kaplan-Meier, de adultos. Isso aqui é o que nós vimos agora em criança. E é basicamente a mesma coisa. Então, crianças co-infectadas morrem mais e mais rápido do que pacientes com HIV apenas. O mesmo que nós observamos em adulto. E, na verdade, quando a gente vai ver os resumo desses achados na população pediátrica, a gente vai ver, por exemplo, sexo e amamentação foi igual para todo mundo, mas as crianças
co-infectadas tinham 2 vezes mais chance de serem sintomáticas, terem alguma manifestação clínica de doença, do que as monoinfectadas. A mortalidade era quase 5 vezes mais elevada na população co-infectada do que monoinfectada. E a contagem de CD4 também era associada, era mais elevada do que aquela observada em monoinfectados. E quando nós observamos o CD4 do qual a criança partiu, o primeiro CD4 não tinha diferença. Então, o HTLV, ao longo do tempo, provavelmente protege, mesmo que artificialmente, contra a queda de CD4. Só que esse CD4, aparentemente, é disfuncional, porque ele não protege essa criança de ter sintomas clínicos. E aqui esse quadro mostra exatamente isso. Então, sumarizando tudo isso, a gente aparentemente não tem nenhum impacto negativo do HTLV2 sobre HIV-1. Em relação ao HTLV-1, vocês viram todos os dados controversos, mas o Mark Baker publicou agora no AIDS Research into Retrovirus uma revisão sobre 25 anos de estudos de co-infecção. E ele diz claramente, ele era um cético em relação a isso, mas eu achei interessante que ele cita lá, dados mais recentes sugerem que pode haver, sim, um impacto negativo de HTLV sobre a evolução de HIV. E cita esses trabalhos em crianças, principalmente, também mostrando isso agora. Então, nós não temos um dado muito confiável ainda, mas, aparentemente, há um aumento, uma potencialização da transmissão vertical de mãe para filho nessa população, e o impacto, aparentemente, é semelhante a adulto. Nós temos uma réplica do que acontece em adultos nessa população pediátrica. Então, a gente vai ver isso aqui, nós não sabemos ainda qual é o resultado disso tudo, mas algumas questões que ficam claramente explícitas agora e que exigem respostas de novos estudos. Nós não temos dados conclusivos, mas esse crescente volume de evidências sugere que realmente há um impacto negativo do HTLV sobre o HIV. O ideal seria termos estudos prospectivos, melhor desenhados, maior N. Isso é absolutamente inviável, não acredito que vai acontecer, porque, primeiro, não tem quase ninguém estudando isso no mundo mais. O Baker lá, o Katrina destruiu o laboratório dele, ele mudou, acho que onde ele está agora não tem HTLV, porque era uma das outras pessoas que estudava. Na Martinica, o pessoal fez 1 ou 2 estudos e parou de estudar, não tem mais. Tem a gente em Salvador e, eventualmente, alguns dados aqui de São Paulo, o CACEB tem trabalhado nisso, algumas outras do Rio Grande do Sul, mas falta um pouquinho mais de volume de informações dessas populações. Prospectiva é complicado, porque essa doença pode se arrastar por décadas. Então, na realidade, ainda mais hoje com terapia antirretroviral, as chances de fazer um estudo ideal seria nulas. Mas a gente pode ir juntando os dados que nós temos, os pequenos fragmentos, para tentar entender melhor o que acontece nessa população. Bem, a transmissão vertical aumentada. Será que eu tenho um mecanismo de potencialização recíproca desses vírus, replicação maior, transativação, alguma coisa? Essa é uma coisa que talvez seja mais fácil a gente investigar, não precisaria talvez um número muito grande, e a gente vai estar tentando ver nas pacientes que vão nascer daqui por diante, na população de novos infectados, o que pode acontecer. E o impacto, aparentemente, é semelhante ao que observamos em adultos, e eu acho que os dados são bastante eloquentes quando nós mostramos. Então, eu acho que a saída, já que a gente não pode fazer um estudo ideal, é juntar forças, pegar vários grupos, principalmente aqui no Brasil, que tem um número razoável de grupos de pesquisa estudando esse assunto, e tentar colaborar para juntar dados e fornecer dados mais robustos para corroborar essas evidências ou não. Idealmente, a gente devia estudar a infecção por cada agente, e isso está sendo feito em vários lugares do mundo, mas isso não explica a co-infecção, porque, aparentemente, você tem resultantes que são completamente diferentes. Vídeos dados de citocina, por exemplo. Observar a história natural. Leva tempo, montagem de coortes, muito recurso. Isso, em nosso meio, é uma coisa extremamente difícil também. A modulação imune, isso a gente pode observar em pequenas populações. O Dr. Esper está ajudando a gente aí a fazer algumas avaliações nessa população pediátrica de triplamente infectados, talvez novos estudos com outros padrões de produção de citocinas, por exemplo, para a gente tentar entender o que acontece em cada um desses compartimentos e lembrar que tem outras coisas aí para serem estudadas. Eu acho que hepatite B e C, como estão na moda agora, tem um boom aí nessa área, é um bom alvo para se estudar um pouco a co-infecção nesses grupos. E eu lembraria um vírus que passa despercebido, mas que, para mim, é um chamariz. E fatalmente, eu vou estudar alguma coisa sobre ele, que é o Epstein-Barr. A gente já tem alguns trabalhos de colaboração com o Epstein-Barr na gênese de linfomas, por exemplo.
mas ele é um vírus que, aparentemente, pode ter um papel fundamental, tanto na infecção pelo HTLV, por exemplo, e pode ter um papel acessório no HIV e outras dessas co-infecções. Então, é mais um complicador, mas que pode também trazer algumas respostas a essas inúmeras questões que nós dispomos. Então, eu agradeço pela paciência de vocês e me coloco à disposição se alguém tiver algum comentário ou questão. Obrigado.